Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Hoje, terça-feira, continuamos no nosso período aí de quarentena. Estamos quase no final, né? Esses dias aí que estamos em casa. Nosso irmão Daniel vai trazer a palavra essa noite. Eu vou convidar você a ler comigo Salmos, número 1, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujo a folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar conosco. Em nome de Jesus, que esse vídeo possa ali alcançar os irmãos que estão aflitos em casa. Talvez alguns ali não sabem muito bem o que fazer, mas o Senhor já sabe, o Senhor já entrou por providência. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, que nos permite mais uma vez nos apresentar diante da sua presença. Adore ao Senhor, querido, cante a Deus, enche sua casa dos louvores do Senhor. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia no Senhor, Ele está no controle. Não deixe de adorar, não deixe de glorificar o Senhor. Ele está no controle, Ele continua sendo Deus. Adore ao Senhor, abra o seu coração. Adore o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Nós te adoramos. Não se turbe o vosso coração.
Amém, caros irmãos. Nosso irmão Daniel vai trazer a palavra essa noite, né? E que o Senhor continue conosco. Estamos aí já na reta final, né, da pandemia, dessa quarentena. Provavelmente em breve aí teremos alguns cultos já aqui. Não temos datas ainda, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Continue em casa, use ali o álcool gel, use máscara, né? Se proteja, né? Na reta final aqui agora. E tenha paciência, né? Não fique ansioso, ore ao Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas. Amém? O Senhor continua conosco. Meus pais, irmãos, boa noite a todos. Glória a Deus. Deus seja louvado por estarmos aqui mais uma vez na presença dEle, buscando a sua face. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 49. Amém? Nós vamos ler dos versículos 22 até o versículo de número 26. Glória a Deus. Gênesis capítulo 49, a partir do versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da mar. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra que nós temos lido. Obrigado porque o Senhor já tem falado conosco desde o início desse culto. O Senhor já tem preparado os nossos corações. Nesse momento quero pedir que o Senhor fale com cada um de nós. Usa a minha vida, Senhor, segundo a sua vontade, enche-me com o teu Espírito Santo, e que o Senhor possa falar aquilo que é a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, prepara os nossos ouvidos, os nossos corações, para que nós possamos compreender essa palavra, para que tenhamos o coração aberto, não somente para ouvir, mas também para fazer a sua vontade, Deus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus, irmãos. Acredito que os irmãos tenham percebido, né? Não foi combinado, mas o texto que foi lido na abertura, Salmo de número 1, ele se assemelha bastante com esse trecho que nós demos aqui da palavra de Deus. Nós temos aqui o capítulo 49 do livro de Gênesis, já perto do final desse livro. Esse livro que fala a respeito da soberania do Senhor na criação e também na eleição, aqui na vida dos patriarcas. E é tão maravilhoso a gente ver na palavra de Deus a forma que Deus age. E nós temos lido a respeito de José. Especificamente, o contexto aqui é o momento que já Jacó está perto da sua morte, já doente, sua saúde já está fraca. E ele então começa a chamar os seus filhos para se despedir. Ele chama José, e aí então ele pede para José que, de certa forma, lhe dê os seus filhos, Efraim e Manassés, para que lhe compareçam como descendentes no lugar de José. E aqui nesse capítulo de número 49, se você ler esse capítulo inteiro, você vai ver que ele trata a respeito das bênçãos proféticas de Jacó. E assim ele vai falando a respeito de cada um dos seus filhos, aquilo que haveria de ser. E era algo muito comum dessa comunidade dos hebreus, que a bênção que era transmitida, que era recebida do pai, era algo tremendo e poderoso. E Jacó tinha muito essa noção, até porque foi ele que ofereceu a seu irmão para que vendesse a bênção da primogenitura, e
fez tudo aquilo para receber a bênção do seu pai. Mas é muito interessante que quando a gente chega aqui na parte que ele vai falar a respeito de José, que há um de quem ele mais fala, o outro que ele fala mais ainda que José, Judá no caso. Mas quando ele chega aqui, ele profere essas bênçãos e diz, no versículo 22, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. E eu falei que é parecido porque nós lemos o Salmo 1 na abertura, e ele fala que aquele que tem o prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, fala que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não secam e não murcham. E é interessante porque esse é o retrato de José. A bênção que está sendo falada aqui especificamente de José é um pouco do que retratar tudo aquilo que ele viveu. E a história desse homem é ímpar em muitos sentidos, porque a sua vida começa de uma maneira assim, ela toma alguns rumos que quando a gente olha desde o começo, a gente não conhece a história, a gente poderia até ficar abismado, porque José era o filho de Raquel, ele era o preferido de seu pai. Quando a gente abre a nossa palavra no capítulo 37, versículo 3, que é onde vai falar a respeito de José, começa a história dele, a palavra de Deus diz no versículo 3 do capítulo 37, ora, Israel, que era Jacó, seu nome mudado depois do seu encontro com o Senhor, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. José era o filho preferido. E imagina, numa família tão grande, tantos filhos, aqui nesse momento, 11 filhos. E ele, ali, um dos mais novos, ele só não era mais novo que Benjamim, que era seu irmão. A gente vê que ele era o preferido e seu pai não escondia nada de ninguém. E ele correspondia ao favor de seu pai, porque ele era alguém que era um jovem decente, era um jovem honesto, que fazia tudo que seu pai queria, que o pai pedia, vai lá olhar seus irmãos, e ele olhava, ele era um menino certinho, o preferido, e isso trouxe muita inveja dos seus irmãos. Mas se a gente pensar, como é que ele imaginaria a sua vida? Uma família tão grande, sendo preferido, sua mãe a mais amada, ele, o filho querido. Tudo estava dando certo na vida dele. E ele era até mesmo um sonhador inocente, ao ponto que quando a gente chega lá no capítulo 37, no versículo de número 19, os irmãos chegam e falam dele, dizem um ao outro, vem lá o tal sonhador. Porque ele era assim, ele tinha muitos sonhos, e ele tinha recebido do Senhor o sonho de que, ele até conta para os irmãos, estava o feixe dele e o feixe dos irmãos, e de repente o feixe dele se põe de pé, e os irmãos se inclinavam a ele, e a raiva dos irmãos vai aumentando. Ele sonha que o sol e a lua se prostravam a eles, e assim também as estrelas, que seriam seus irmãos. E a gente vê que na cabeça dele ele tinha tudo, um futuro brilhante, para ser o principal, para se tornar grande, para ser abençoado, e ele era alguém que temia a Deus. Mas às vezes as coisas acontecem diferente do que a gente se espera, porque a inveja dos seus irmãos se tornou tanto que ele se tornou um irmão que era aborrecido pelos seus outros irmãos. Ele era odiado e desprezado. Capítulo 37, no versículo 4, a palavra de Deus, ela vai nos dizer aqui, vendo pois seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Quando a gente vê no versículo 20, depois que eles chamam ele de sonhador, eles entram num acordo e dizem assim, vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. E a gente vê que a história de José, ela começa
com um prospecto, com uma expectativa assim, de ser algo maravilhoso, muitos sonhos, expectativas, e parece que tudo estava a seu favor. Mas de repente as circunstâncias mudaram. Seus irmãos entram num acordo para matar, e de repente um vai falar assim: não vamos matar. Aí daqui a pouco Judá tem uma ideia maravilhosa, fala assim: vamos estar o comerciante passando aí, vamos vendê-lo. E então ele é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E quando ele chega na terra do Egito, nós sabemos que ele é vendido a um oficial, e esse oficial chamado Potifar, nós vemos na palavra de Deus que era alguém próspero. E então ele começa a colocar a José todo o cuidado da sua casa. E ele passa de um filho preferido, de sonhador, de irmão odiado, a ser um servo fiel. Nós vemos na palavra de Deus no capítulo 39, nos versículos 4 e 5, diz assim: logrou José mercê perante ele, Potifar, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. E aí o versículo 6 vai dizer que Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José passou a ser um servo que tomava conta de toda a casa do seu senhor Potifar. Deus estava abençoando. E aí parece que uma vez mais, talvez ele estivesse imaginando que a sorte dele seria restaurada. Mas a gente vê que depois ele é acusado injustamente. Esse mesmo versículo, nós lemos no versículo de número 6, ele vai dizer que José era formoso de porte e de aparência. E então a mulher de Potifar, ela começa a se interessar por José, começa a lhe fazer proposta para que ele se deitasse com ela. Mas ele era um servo fiel, e quando nós lemos no versículo 8, ele diz assim: ele porém se recusou e disse à mulher do Senhor: tem-me por mordomo do seu Senhor, tem-me por mordomo meu Senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mas aquela mulher insistiu, até que um dia José estava desenvolvendo as suas atividades normais, porém não tinha ninguém na casa. E a mulher vai, se apega a ele e pega mesmo com força nele, agarra, e então ele sai deixando as suas vestes. E aquela mulher, como nós bem sabemos, ela o acusa injustamente. Ela vê as vestes e aí então ela grita. Os outros servos aparecem e ela faz um escândalo dizendo que José teria tentado agarrá-la. E aí quando chega o seu marido, ela conta aquela história. E aí José, ele vai parar na prisão. E aí a gente vê que enquanto ele está lá, preso, ele continua firme no seu propósito. Porque José, em nenhum momento, nós vemos a palavra de Deus mostrando José reclamando ou nada disso. E é interessante porque a sua atitude, ela não mudou, porque lá na cadeia ele continuou servindo e continuou sendo fiel. Quando nós olhamos no capítulo 39, no versículo de número 22 e 23, a palavra de Deus diz, que ele alcançou mercê perante o carcereiro. 22 diz que este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. E aí a gente vê que ele fica ali servindo, até que de repente chegam duas pessoas, eram servos de Faraó, o padeiro e o copeiro. E tinha havido uma confusão, os dois tinham sido presos, e de repente os dois acordam ali com um semblante estranho, e aí o carcereiro começa a perguntar o que foi. Então eles contam um sonho, e José acaba dando a interpretação dos dois,
Ele fala que um seria restaurado e o outro seria morto dali a 3 dias, no aniversário de Faraó. E aquele que seria restaurado, ele pede assim: olha, não se esqueça de mim. Quando você estiver lá, se lembre. E aí, 3 dias depois, aquilo que ele falou acontece. Nós vemos que o copeiro ele é restituído ao seu cargo, voltou a servir o rei, mas a palavra nos fala que ele se esqueceu de José. Mas José, ele permaneceu da mesma maneira. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Porque quando nós vemos a bênção que fala a respeito de um ramo frutífero, e de um ramo que permanece à fonte, quando nós temos lido na abertura o Salmo 1, que fala que aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela media de noite e de dia, ele é como uma árvore plantada junto às águas, junto ao ribeiro de águas. Aí nós começamos a entender as características e as circunstâncias do que acontece na vida de José. Porque se a gente imaginar todo esse trajeto que ele estava vivendo, sendo preferido com um grande futuro e de repente odiado, vendido como escravo, a primeira reação natural seria de reclamar, seria talvez de desesperar da sua própria vida, seria de tentar fugir, de se revoltar. Mas nós vemos que ele permaneceu fiel àquilo que ele era. Ele serviu a Potifar. Quando aquela mulher o tentou, ele foi fiel ao seu Senhor, porque ele sabia que ser fiel ao seu Senhor era ser fiel a Deus, como nós já temos bem visto. E aí, quando ele é acusado injustamente, ele é preso. Uma vez mais, sua sorte é mudada. E aí, ao invés de se revoltar, ele se mantém fiel. E como é que pode alguém fazer isso? E eu li propositadamente o capítulo 49, que fala das bênçãos que Jacó diz a José, porque ali nos mostra a única coisa que nos torna capaz de sermos esse ramo frutífero, de sermos como essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Porque o que fez diferença na vida de José não é porque ele era o filho preferido, não é porque ele tinha muitos sonhos e ele tinha recebido sonhos, mas a diferença na vida dele é que ele estava junto à fonte. Ele era como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Porque, irmãos, as circunstâncias, elas podem ser terríveis. Mesmo quando se tem expectativas tão grandes de crescimento, de futuro, de esperança, de repente as circunstâncias podem mudar e todas aquelas perspectivas se acabarem. Que foi o que aconteceu com José? Nós temos vivido os dias, e é interessante que tudo isso começou já no início do ano. E quando um ano começa, a gente fica na perspectiva de sempre melhorar, de sempre crescer. E nós vemos quantas pessoas estavam lutando, trabalhando, se esforçando, almejando prosseguir e crescer, tanto em questão profissional, como em outras coisas. Mas de repente, as circunstâncias mudaram. E aí nós vemos que muitos perderam as suas expectativas. Muitos estavam ali como José, com tudo dando certo, como tudo indo de vento em popa, tudo favorável, o favor daqueles que estavam acima, preferido talvez diante de outros, mas talvez essa circunstância, ela tenha frustrado suas expectativas, ela tenha frustrado os seus sonhos. E aí eu te pergunto, qual foi a sua reação? Qual está sendo a sua reação? Qual será a sua reação? Porque a reação mais natural e mais óbvia, que não é o que nós vemos em José, é de nós nos revoltarmos contra a circunstância, revoltarmos contra as pessoas que estão perto, revoltarmos contra Deus.
Mas existe algo melhor para nós. Nós podemos ser diferentes. Nós podemos passar pelas circunstâncias de uma maneira que glorifique a Deus. E isso acontecerá se eu e você estivermos junto à fonte. E é tão maravilhoso. José, ele é apresentado como um ramo frutífero ali por seu pai, já no fim da sua vida. E ele diz assim: ramo frutífero junto à fonte. Os seus galhos se estendem sobre o mundo. Porque quando a gente está na seca, naturalmente a gente murcha. A vida se esvai, a alegria e a beleza se vão. Mas quando a gente é sustentado por aquilo que é a fonte da própria vida, nós temos vida. E nós podemos ver que mesmo em lugares totalmente inóspitos, e a gente pode até imaginar, né? Tem aquela coisa que antigamente se via muitas vezes nos desenhos, que é aquela figura da miragem, ou do oásis, que mostra um deserto muito grande, de repente aparece um oásis, no meio do deserto, um lugar com vida. Por quê? Porque ali existia uma fonte, ali tinha algo que produzia vida, mesmo na adversidade. E talvez você se lembre disso. E nós podemos ver até no nosso país, em regiões mais secas, áridas, muitos lugares que nós vemos tudo sem vida, mas por onde passa um rio, ali por perto nós vemos vida. Recentemente eu assisti um filme com a minha esposa, lembrei disso agora. O nome do filme, não sei se eu vou errar, mas acho que é O Menino que Descobriu o Vento. E aí ele conta a história de um pessoal lá na África que dependia muito da colheita. Mas de repente, a safra já não tinha sido boa e o que viria depois não tinha como, não tinha água, não tinha vida. E eles estavam perdendo. Mas aquele menino no filme, a trama é muito legal, você pode assistir lá depois. Ele descobre uma forma que poderia trazer água. E é tão maravilhoso a gente ver que quando a água chega, tudo traz vida. E assim também é nas nossas vidas. O nosso Deus, Ele é a fonte da água. O nosso Senhor Jesus, como foi bem falado pelo pastor no domingo, Ele se encontrou com aquela mulher em João capítulo 4, e Ele falou assim: ó mulher, se soubesse quem é que te fala, eu te pediria, você receberia água à vida, nunca mais você precisaria vir buscar água, porque o nosso Deus é aquele que nos sustenta independentemente das circunstâncias, é aquele que nos garante a vida e nos garante podermos viver de uma forma diferente. Porque o que fez a diferença em José foi em ter permanecido junto à fonte. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor, Ele era com José. Ele tinha recebido aqueles sonhos do próprio Deus. Aquele que ele contava lá perto dos seus irmãos por ser inocente. E mesmo quando as circunstâncias mudaram, Deus não mudou. E aí a gente pode olhar, por exemplo, no capítulo 39, no versículo de número 2 e versículo de número 3, assim que ele chega na casa de Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, a palavra diz que o Senhor era com José. E no 3 diz que vendo Potifar que o Senhor era com ele, então ele começa a entregar tudo às mãos de José. Quando a gente vê no versículo de número 21 e no versículo de número 23, quando José ali estava crescendo na casa de Potifar, ele é falsamente acusado e vai preso. Quando ele é preso, ele chega diante do carcereiro. A palavra diz no versículo 21 que o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. E é maravilhoso. O versículo 23 diz que nenhum cuidado tinha o carcereiro com todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor
prosperava. Mas como é que a gente pode falar em Deus ser com ele, em bênção, em prosperidade, se ele é filho preferido com expectativa e de repente isso tudo se foi? Porque o nosso Deus, ele não depende das circunstâncias, ele não depende do que está ao nosso redor, ele não depende do lugar que nós estamos, ele não depende do favor de uma pessoa, ele não depende da preferência de um pai, não depende do amor da nossa família, não depende se o nosso Senhor confia, não depende nem mesmo se nós estamos presos ou acusados injustamente, porque Deus, ele é autossuficiente, e é por isso que ele é a fonte de luz, e ele está conosco. Tudo que nós precisamos é estar plantado junto a essa fonte, porque se nós estivermos plantados, como nós demos lá no capítulo de número 49, nós vamos ser ramos frutíferos, nós vamos produzir frutos, vai existir vida em nós, as nossas folhagens não vão secar, no tempo certo, no tempo devido, como está no Salmo 1, nós vamos dar fruto, no tempo certo, a vontade de Deus, ela vai se cumprir, e os nossos ramos, os frutos, aquilo que Deus pode fazer em nós, ele vai sair inclusive para fora de nós, porque a gente leu que os seus galhos se estendiam sobre o muro, e tem uma versão que diz que corre sobre o muro, né? E tem outra tradução que vai dizer que passa, porque quando o Senhor está conosco, ele sempre está, e nós, conscientes disso, nós permanecemos nessa fonte, nós permanecemos no Senhor, o Senhor nos prospera ao ponto de nós abençoarmos outras vidas. Enquanto José estava na sua casa, ele era uma bênção para o seu pai. Enquanto ele estava na casa de Potifar, ele era uma bênção naquela casa prosperava por causa dele. Enquanto ele estava até mesmo na prisão, tudo corria bem, e a palavra fala que até ali tudo prosperava. Como é que algo pode prosperar numa prisão? Mas, quando Deus se faz presente na nossa vida, quando nós entendemos, e quando nós permanecemos nessa fonte, quando nós permanecemos recebendo a vida do Senhor, e não produzindo os resultados das circunstâncias que estamos vivendo, a nossa atitude muda, e a nossa vida se torna em bênção para outras pessoas. E é tão maravilhoso, porque a gente vê, depois disso tudo, ele aprendeu que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Eu imagino que talvez ele tenha se questionado durante a sua vida, pensado, por que tudo aconteceu daquela forma? O que aconteceria com seus sonhos? Nós não sabemos em que momento isso aconteceu, mas num dado momento, José entendeu que Deus estava cuidando dele. E é tão maravilhoso quando a gente vê na palavra de Deus que depois daquele homem que havia se esquecido de José, quando o faraó tem um sonho, ele se lembra de José. E então o faraó chama José. Eu queria mostrar algo para você, porque se você olhar no capítulo de número 41, nós vemos, eu achei que tivesse marcado aqui, irmãos, aqui, versículo 14, a palavra de Deus diz, depois que aquele copeiro ele conta a respeito do jovem hebreu que recebeu aquele sonho e deu a interpretação, a palavra diz assim, em Gênesis 41:14, diz que então o faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. E talvez, se fosse eu, se fosse você, a gente saia correndo e falar assim, ah não, agora vai mudar. Mas a palavra de Deus nos fala que então José se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Porque aqui ele já tinha aprendido que a sua vida
não dependia das circunstâncias, não dependia de pessoas, mas dependia de Deus, porque Deus esteve com ele na casa do seu pai, esteve com ele durante a escravidão, esteve com ele na casa do seu Senhor, esteve com ele até mesmo na prisão. Isso permitiu a José, nesse momento, agir diferente. Ele não saiu correndo desesperado, ele se arrumou, e é interessante a gente pensar nisso. Porque no meio da adversidade, a gente age desesperadamente, a gente age de qualquer jeito, a gente põe os pés pelas mãos, mas quando nós estamos na fonte, o Senhor nos conduz, nós glorificamos a Ele em todas as coisas. Quando a gente continua na história de José, a gente vê que chega até ele, Faraó conta os 2 sonhos, ele fala assim: olha, na verdade, é um sonho só. E Deus te fez saber o que vai acontecer, porque vão ter 7 anos de fartura, muita fartura, e depois 7 anos de pobreza, podem consumir tudo, até os anos de fartura. Ele falou assim: mas se você colocar alguma pessoa sábia, para fazer a administração disso tudo, nesses 7 anos de fartura, então quando vier a escassez, você vai conseguir passar. E aí então a gente vê que Faraó ora e fala assim: onde é que eu poderia achar alguém que não igual a José? E assim ele se torna exaltado. Depois de 13 anos, ele chegou ali com 17, depois de 13 anos de sofrimento, não foi do dia para a noite, foi cheio de altos e baixos, de rasteiras que ele levou, mas em todo esse percurso, ele entendeu que tudo que ele tinha vinha de Deus, que os sonhos que ele recebera vinham de Deus, que o sustento e a provisão era de Deus, que a prosperidade e o cuidado vinha de Deus, que até mesmo a justiça e a exaltação vinha do Senhor, e que no final ele entende que tudo tinha um propósito. Porque depois que seus irmãos vêm lá buscar comida, ele reconhece. José vai testando ele para ver o coração deles. E quando ele vai vendo a reação deles em relação a ele, em relação ao seu irmão e todas essas coisas, ele entende, ele chega ao ponto de dizer assim, porque ele é benigno com todos. E quando Jacó morre, e a gente está aqui um pouquinho antes de Jacó morrer, essas bênçãos sendo proferidas, nós vemos que os seus irmãos ficam com medo, que falam: agora que nosso pai morreu, agora ele vai nos retribuir. E ele fica assim: não, mas quem sou eu? Eu não sou Deus para julgar vocês. E ele faz uma das declarações mais bonitas que existem na palavra de Deus, porque ele chega aos seus irmãos e fala assim: olha, vocês intentaram ou fizeram mal contra mim, mas Deus, ele intentou desde o princípio, ele planejou o bem para salvar não só a mim, mas salvar a vocês, salvar a essa geração. E aí nós vemos esse texto que nós temos lido em 49, dessas bênçãos sendo faladas, do que José é, um ramo frutífero porque está junto à fonte, e estando junto à fonte, os seus galhos se estendem por sobre o muro. A sua vida não é fácil, porque os flecheiros lhe dão amargura, dependendo da tradução que você está, mais corretamente ela vai dizer no passado, né? Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos. Tem uma tradução que eu gosto bastante, diz que foram fortalecidos, seus braços foram fortalecidos, e foram fortalecidos pela mão do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pedra de Israel, que é o nosso Deus, o Deus de nosso Pai, porque é Ele que é tão maravilhoso. O versículo 25 diz: o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, dos seios e da madre. Porque quando nós permanecemos do Senhor, nós somos abençoados em todas as esferas. Isso não quer dizer exclusivamente a prosperidade financeira que muitas vezes nós esperamos, mas ele coloca aqui, ele nos ajuda, e vem bênçãos do alto, bênçãos das profundezas, porque onde quer que nós estejamos, se nós estivermos nessa fonte, Deus é poderoso para nos dar vida, Deus é poderoso para nos abençoar, Deus é poderoso para nos prosperar, Deus é poderoso para nos guardar, para que no fim de tudo
a gente possa viver os sonhos que Deus tem para nós. Irmãos, os sonhos de Deus, eles são o melhor para a nossa vida. Porque foi muito difícil, eu não consigo nem imaginar. 13 anos, irmãos. Se a gente passa algumas semanas com alguma dificuldade, a gente perde o sono, a gente se aborrece muitas vezes, reclama, se revolta, tem gente que abandona a casa do Senhor e sai amargurado. José ficou 13 anos na adversidade, porém ele viu a mão de Deus, e no final saiu melhor, porque se ele não tivesse vivido isso tudo, se ele tivesse ficado na casa de seu pai, como filho preferido, e é interessante que a palavra de Deus nos mostra, inclusive, que Deus tratou muito dos seus irmãos, até por exemplo Judá, a palavra nos mostra que Deus tratou, né? Ele era um homem ímpio, mas lá chega no final, ele intercede e fala, se coloca, não, olha, eu vou me colocar no lugar do meu irmão, porque Deus estava trabalhando. Porque se José tivesse ficado lá, o que seria de todo o povo? Porque José não só salvou a si mesmo, ele salvou a sua família da fome. E não somente a sua família, salvou até mesmo o Egito e toda aquela região, milhares de pessoas, porque ele permaneceu na fonte. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Talvez você olhe e se imagine dessa forma. Suas expectativas se foram, mas se você permanecer junto à fonte, você vai ser um ramo que vai dar frutos. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te ajudar, e no final de tudo, você vai ver que as mãos de Deus estão conduzindo a sua vida, a sua família, aqueles que estão próximos a você, desde o começo até o final. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a permanecer no Senhor todos os dias da nossa vida, e possamos glorificar o Teu nome, exaltar o Senhor e ver o Senhor fazer. Louvado seja o Teu nome pelos Teus feitos poderosos, e que nós possamos ser bênção onde estivermos, independente da circunstância, independente do lugar. Nos ajude, ó Espírito Santo de Deus, a glorificar o Teu nome. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém.